E eu tenho um título para essa mensagem de hoje aqui. O título é esse: quem está guardando a sua casa? Você pode repetir a mim? Quem está guardando a sua casa? Agora diga para você mesmo: quem está guardando a minha casa? Isso é para a gente refletir. Quem está guardando a minha casa? Diz assim Lucas, vamos estar lendo do capítulo 11, do 21 ao 26. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava, e parte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Aleluia. Esse texto que diz a respeito que quando Jesus ele foi expulsar demônios de um homem, e os fariseus estavam questionando que Jesus fazia aquilo não pelo dedo de Deus, não pela mão de Deus, mas pela a mão do próprio diabo. E Jesus estava dizendo para eles que um reino dividido ele não subsiste, e que ele expulsava os demônios da vida das pessoas pelo dedo de Deus. Ele vinha explicando como é que é ação maligna na vida de um homem, como é que aquilo acontecia. Então ele estava dizendo, que no versículo 21, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Então, para falar de casa, você vê que no texto aqui Jesus fala de casa como homem, mas nós podemos pensar de casa como a nossa própria casa. Porque vamos trazer para a nossa linguagem aqui, para que a gente entenda. Vamos pensar na nossa casa, e depois eu quero que vocês pensem em vocês como casa, porque cada um de nós somos uma casa, no qual quem deve habitar na nossa vida é Jesus. Então vamos ver na nossa ótica a nossa casa. Quero que você imagine a casa de vocês. E aqui o texto diz, quando o valente guarda armado a sua casa. Todo mundo quer ter uma casa, e uma casa segura, é ou não é? Pessoas botam câmera de segurança na sua casa, botam cerca elétrica, botam muro alto. Para quê? Para o ladrão não entrar, para não vir de noite um ladrão invadir a casa e roubar tudo quanto tem dentro da casa, fazer mal à família. E isso aqui Jesus estava dizendo para eles, com a casa bem guardada, o valente que guarda a casa, ele guarda em segurança a casa, então ela está protegida. Mas temos duas óticas aí, como diz o título do texto: quem está guardando a sua casa? A sua casa pode estar sendo guardada por Deus, ou ela pode estar sendo habitada na mão de outra pessoa, que não é Deus, que é o inimigo. Porque por isso que diz o texto: quem está guardando a sua casa? Sabemos que só quem pode guardar é Deus. Mas se Deus não está na sua casa, quem é que está na sua casa? Com certeza não é Deus. Porque eu estou falando de duas forças que influenciam a casa, que influenciam a vida. Vamos lá. Casa, lugar de segurança, paz, refúgio e equilíbrio. Todo mundo quando vai para casa, quem trabalha, o que o marido ou uma esposa anseia? Chegar em casa e ver a família, descansar, deitar na sua cama, tomar um banho, enfim, estar no seu repouso. Geralmente a casa é o nosso lugar seguro, é o nosso lugar onde a gente tem mais, tem mais paz. Geralmente é para se ter paz em casa, segurança em casa.
Então, quando a gente chega em casa, a gente está tranquilo, aqui a gente está em família, né? Então, geralmente a casa é para ser um lugar de paz. Mas o que acontece? O texto diz que o valente está guardando a casa. Só que esse valente que Jesus está falando aqui, não é um valente do bem. Não é Deus que está guardando essa casa. Porque Jesus está falando aqui da casa de uma pessoa, de um homem, né? E logo depois fala dos espíritos imundos. O que nós vemos nesse texto aqui, que Jesus quer dizer que quando um homem ele está possuído ou influenciado por os espíritos imundos, ele não tem paz. Quer dizer, uma casa, imagina uma casa bagunçada, uma casa em desordem. Ninguém gosta de casa bagunçada, ninguém gosta de uma casa em desordem. E Jesus vem dizer, se a minha casa, se eu como Luciano, que sou uma casa, que deve habitar aqui dentro o Espírito de Deus, que Jesus deve habitar aqui dentro, ela não estiver com Deus, ela está em desordem. Porque se Deus não habita em mim, se eu não dou lugar para Deus, outra coisa vai habitar dentro de mim, que não é Deus, que é um espírito imundo. Mas na frente o texto diz que quando o espírito é expulso de um corpo, ele anda por lugares desertos, procurando repouso, e não achando repouso, ele volta para aquele lugar. O que esse texto diz para mim? Que eu e você, nós temos que ser habitação de Deus, nós temos que ser um corpo ao qual Deus vem morar, o Espírito Santo vem morar. E como é que o Espírito de Deus vem morar dentro da gente? Quando a gente pede para Deus entrar. Mas se automaticamente você não pede para Deus entrar dentro de você, o que acontece? Através dos nossos pecados, dos nossos erros, nós damos legalidade para outro ser habitar dentro de nós. A Bíblia diz que nós somos um vaso, ou seja, um corpo, que possui uma alma e tem um espírito. Então nós temos três dimensões. Nós somos um vaso, e um vaso você pode botar qualquer coisa dentro desse vaso. Você pode botar água, você pode botar vinho, você pode botar azeite, você pode botar qualquer coisa dentro de um vaso, no recipiente. E nós somos um recipiente, o qual foi destinado para que habitasse o Espírito de Deus. E muitas das vezes nós não permitimos que o Espírito de Deus habite no nosso meio. No versículo 22 diz assim: mas sobrevindo outro maior, mais valente do que ele, vencendo, tira toda a armadura em que confia e reparte os despojos. O que é uma armadura? A armadura é uma coisa que protege a gente. Ninguém vai para uma batalha, soldado, vamos supor, imagina o BOPE. Ninguém que é da polícia, do BOPE, sobe um morro para conquistar um território sem uma armadura, sem um colete à prova de bala, porque se ele tomar um tiro, ele morre. O que esse texto diz? Que o valente que guarda aquela casa, ele guarda armado. Mas chegando outra pessoa mais forte do que ele, mais valente do que ele, desarma essa pessoa e toma os despojos. Despojos como se fosse o quê? Imagina a nossa casa, vou falar só. Tem uma casa bem guardada, que ela tem cerca elétrica, ela tem muro grande, mas chega alguém ali com o poder de destruir aquela cerca, de destruir aquele muro, de quebrar aquela porta, de entrar naquela casa. O ladrão entra naquela casa e começa a destruir aquela casa, começa a roubar o que tem dentro dela, começa a oprimir. É isso que Jesus está dizendo, que uma casa bem guardada, o ladrão não pode entrar, porque vem o outro, uma casa bem guardada por Jesus, o ladrão não pode entrar. Ou seja, quando eu e você temos Jesus habitando dentro de nós, ele é o valente, mais valente do que qualquer valente. Ninguém pode entrar numa casa onde o Senhor está. Mas ele dá um exemplo aqui, uma casa que está possuída por um inimigo, por demônios. E eles entram e fazem o que quer naquela casa, ou seja, uma vida. Nós olhamos para a sociedade, nós vemos pessoas que se entregam à bebida, se entregam às drogas, se entregam à prostituição, se entregam a muitas outras coisas, e vivem uma vida de fracasso, de derrota, uma vida destruída.
Isso é exemplo de uma casa que está desgovernada, ou seja, dentro dela tem um valente, que não é um valente de Deus, mas é um valente de Satanás, que a Bíblia diz que Satanás vem para roubar, matar e destruir. Então essa casa, esse ser humano, esse homem, que está governado por seres espirituais, malignos, constantemente ele vai viver uma vida de fracasso e de derrota, ou seja, a vida dele não vai para frente, ele vai ser uma pessoa oprimida, que constantemente vai cair no mesmo erro ou no mesmo pecado, não vai conseguir viver uma vida digna, olhando com dignidade, olhando para cima, olhando para o alto, porque ele está oprimido por uma força que é maior do que ele. Então, quando o ladrão entra na casa para roubar, um ladrão geralmente ele faz o que? Ele amarra as pessoas, ele prende e rouba tudo, bota no carro e vai embora. Mesma coisa faz o diabo. Ele quando entra na vida de uma pessoa, ele prende a pessoa no vício, ele prende a pessoa no sentimento errado, num pensamento errado, ele oprime aquela pessoa e vai roubando a paz da pessoa, ele vai roubando o futuro daquela pessoa, daquela família, e levando ela a um ciclo de derrota. Mas o que Jesus falou aqui? Chegando mais valente do que o valente que está naquela casa, ele tira a arma do valente, ele tira a armadura do valente, ele ata o valente. Então ele toma posse daquela casa, ele bota o valente para ir embora, e ele vira senhor daquela casa. Ou seja, uma pessoa que se chega a Jesus, que se chega ao Evangelho, que tem certos problemas na sua vida, seja com bebida, seja com drogas, seja com vícios, seja com qualquer tipo de coisa, quando ela pede ajuda a Jesus, Jesus entra na vida dessa pessoa, ele manieta o valente que está tomando conta da vida daquela pessoa, ele vai tomar conta daquele valente, ele bota para fora, ele expulsa, ele quer que a pessoa comece a andar de uma forma correta, observando na palavra de Deus o que é certo, o que é correto. Aí, então, o que acontece? Aquele espírito imundo que estava na vida daquela pessoa, fazendo ela cair, fazendo ela ser derrotada, ele vai sair e vai percorrer por lugares distantes, lugares desertos, procurando repouso. E a Bíblia diz que ele, não achando repouso, ele vai tentar retornar para aquela casa de onde ele saiu, ou seja, para a vida daquela pessoa. Então, quando a pessoa toma uma posição com Jesus, levanta a mão, coloca a mão no coração, pede para Jesus entrar na sua vida e mudar a sua história, ela tem que tomar uma posição com Deus. Por quê? Quando nós oramos e pedimos para Jesus entrar na vida da pessoa, de fato Jesus entra. Mas se a pessoa não tomar uma atitude de viver uma vida correta com Cristo, o que acontece? A Bíblia diz que aquele espírito imundo que governava aquela vida, ele vai voltar para tentar tomar o controle do território daquela pessoa, daquela vida. E se ele chegar naquela vida e tentar entrar, e ele chegar e encontrar Jesus naquele lugar, ele não pode entrar, porque Jesus é mais forte. Jesus é o valente que tomou posse daquele território e não deixa os demônios entrarem. Mas se a pessoa levantou a mão para Cristo, não toma uma posição, não fica correta diante de Deus, conforme a palavra diz, e dá brecha, voltando a pecar, voltando a errar, aquele outro demônio vai trazer 7 piores. E a Bíblia fala que o último estado daquela pessoa vai ser pior do que o primeiro. Porque se um dominar a vida de uma pessoa e fazer ela errar, voltando 7 piores, o estado dessa pessoa vai ser deplorável, vai ser um estado miserável. Por quê? Porque ela permitiu que o valente que entrou, que foi Jesus, saísse. A Bíblia diz que o pecado que nós cometemos faz inimizade para com Deus. Se nós cometemos um pecado, nós somos inimigos de Deus. Mas a Bíblia também fala que Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Uma vez que nós somos perdoados por Jesus, nós devemos andar com Ele, pedir para Ele nos ajudar a nos desviar do caminho errado. Porque toda vez que o pecado é nos